bateu pro gol. E vamos falar agora do super evento que aconteceu nesse final de semana no HSBC Arena, o UFC Rio. Num final de semana onde tem uma rodada do Campeonato Brasileiro com 8 clássicos, onde um treinador de futebol sofre um AVC e o principal assunto é MMA, é realmente uma força desse esporte, né? É uma força. Inclusive você aqui nos bastidores estava rindo, falando que não significa nada e que... bota aí agora, vai aparecer aqui agora que tá... E agora no segundo bloco vamos falar de um esporte que não é ninguém no Brasil. Foi um evento sensacional, vai entrar para a história, emocionante. Mas eu acho que quando o assunto acaba pescando pessoas que criticam como eu acho que realmente é relevante. Por exemplo, eu acho que ninguém... Você está tentando se desculpar? Não, querendo fazer uma quando eu me pego pagando pau por uma coisa que eu critico, eu acho que a parada realmente tem algum interesse, alguma coisa forte. Um apresentador falando pagando pau. Me desculpa. Mas Enfim, então, vamos falar do voltando, falar que foi digamos que o sonho se realizou depois de 13 anos, teve a primeira edição do UFC. Agora teve um evento muito bem organizado, por sinal, sem confusão, tirando a torcida que gritou, mandou o Corinthians para tomar caju, foi uma coisa até desagradável, o Anderson Silva ficou, como posso dizer, constrangido com isso. A pior coisa também foi o Ronaldo pulando depois da vitória. Magrinho. Tá fininho ele, por sinal. Acho que teve até um aval sísmico de 5 graus naquela Richter, com aqueles 2 pulos dele, mas digamos que foi um evento histórico, um baile brasileiro na HSBC Arena. Enfim, vamos falar do card principal porque ninguém viu os outros. Ninguém viu. Vou falar. O preliminar, na verdade, por ser no Brasil, eles colocaram um card preliminar com bons lutadores brasileiros. O Paulo Thiago participou, que até pouquíssimo tempo estava no card principal. Fizeram boas lutas, mas a noite mesmo, pelo menos na minha opinião, foi do Toquinho e do Minotauro. O Toquinho é uma folha o Toquinho protagonizou até um lance engraçado, porque ele surpreendeu porque ele não é de trocar, de ir pra trocação. Ele deu um knockdown no lutador americano, com um chute na cabeça. Aí o cara caiu e ele foi pra cima. Quando ele pensou que o Herbert ia parar a luta, mas não parou e mesmo assim saiu comemorando, pulando. Foi um lance engraçado assim depois, mas na hora foi tenso. Ele quase perdeu a luta depois, mas graças a Deus que ele ganhou. Ele já tem um histórico dessas bobeiras assim, não é possível, que ele tem, sei lá, 40, tô brincando, 40 não. Mas no tempo de UFC que ele tem, ele não conhece as regras, né? Talvez não conheça, mas tudo bem. Então vamos falar do card principal, a volta de Rodrigo Minotauro, né? Sei lá quanto tempo ele ficou afastado, não faço ideia. 1 ano e 8 meses que ele voltou. E ele venceu o tal do Brandon Shaw. Isso. Que foi escolhido como o nocaute da noite. Opa, difícil ainda. E realmente parecia, eu acompanhei o card principal e parecia que o Minotauro estava lento e tal, que o Brandon Shaw iria vencer a luta. E mesmo assim o Minotauro conseguiu o nocaute no primeiro round. Vocês são especialistas no assunto? Eu acho que exatamente o contrário. O Minotauro estava mais rápido do que o que a gente costuma ver. A gente vê conhecimento do MMA do apresentador. Do que ele costuma ser, mas ele estava mais lento que o Shaw. Não, isso aí é óbvio. Na verdade, o Minotauro é um dos lutadores de peso pesado assim, top mais lentos. Nesse sentido, ele sempre foi conhecido por sempre lutar plantado em pé, ele nunca foi de rodar muito. E a surpresa foi que o Minotauro acabou aceitando a trocação com o Brandon Shaw, né? Ele estava bem claro no começo da luta, quando ele tentou as quedas, que ele não estava... A última coisa que ele queria era correr o risco de perder em casa. Ele estava dando muita importância. A torcida foi uma loucura, né? Parecia jogo de futebol clássico, ninguém pulando. Não, eu não estava no UFC, mas tudo bem. Ronaldo rolando, uma loucura. E foi muito legal porque estava rolando boatos que o Minotauro, se perdesse a luta, ia se aposentar, mas eu acho que o Minotauro tem muita linha para queimar ainda nesse evento. Foi sensacional ele nocauteando o Brandon Shaw. E eu acho que, não sei se vai tentar lutar pelo título, porque o Caim Velasquez está, digamos que ele está um nível acima dos outros, mas ainda pode ganhar um dinheirinho, uns nocautes, umas finalizações da noite no UFC. O campeão voltou? Foi o que gritou a plateia do UFC. Pro Minotauro? Não, pro Shogun, que venceu o Forrest Gump, tô brincando. Forrest Griffin. O Shotgun venceu o Forrest Gump. O Shogun?
O Shogun venceu, mas o Shogun, o problema dele, ele tem tudo, ele poderia ser várias vezes da carreira dele o melhor lutador do mundo no período que ele estivesse lutando. Só que ele tem umas caídas absurdas, assim. Contra o John Jones, apesar do John Jones estar em outro nível atualmente, o Shogun claramente não estava fora de ritmo. Ele às vezes ele dá, sei lá, parece que tá de sacanagem. Mas é por causa mais das contusões dele, que volta e já teve que fazer 2 artroscopias nos 2 joelhos, aí é aquilo, né? Quando você volta, você tá assim, em sequência de lutas, fica mais difícil de você conseguir manter o ritmo. E o John Jones estava voando, tá? Nocauteando todo mundo que veio pela frente. Mas o problema do Shogun de gás, ele vem desde o Pride, assim. O Shogun, ele sempre, contra o Coleman, contra o Forrest Griffin no UFC... Aquela lendária luta do Mark Coleman, que ele quebrou o braço, né? Tanto essa quanto a revanche agora no UFC também, ele perdeu. Parecia 2 idosos lutando, né? Não tinha mais braço, os dois assim. Né? Em vez de vaselina, passava um corega nele. Era horrível, era muito feio. Mas é isso aí, acho que o Shogun pode enfrentar agora, sei lá, pode pegar mais 2 ou 3 lutas antes de pegar o título, mas eu acho que se o Shogun não se machucar, ele tem tudo pra ser o... Acho que desbanca até o John Jones, assim, né? Eu fiquei impressionado com as marteladas que o Shogun deu na cabeça do... Repete pra cá. As marteladas. Fiquei impressionado com as marteladas. E me lembrou, acho que fez inveja até o Milton, cabeça de ferro. Aquela martelada que ele deu. Sensacional, cara. Foi um ground pound muito vigoroso mesmo e o Forrest Griffin até deu uma arregalada a mais no olho. Forrest Griffin virou o saco de pancada dos brasileiros, né? Foi humilhado pelo Anderson Silva e acho que ele deve estar até agora com as marcas no corpo do Shogun. E não é pederastia, por favor. Falando em Anderson Silva, foi a luta principal, né, do UFC. O Anderson Silva enfrentou o japonês que eu não sei pronunciar o nome dele. Yushin Okami. E também venceu no segundo round, baixou a guarda de novo, mais uma vez. Fazendo das suas graças, né? O Anderson Silva. O rapaz tem uma voz... O cara é sensacional, vamos falar a verdade, porque acho que não há na categoria de médios mais alguém que consiga vencê-lo. Porque ele, quando você menos espera, ele tira um golpe da cartola, foi assim contra o Vitor Belfort. Já teve que ele já nocauteou no Cage Rage com uma cotovelada no alto, assim. Ele é sensacional, assim, digamos que quando você vê o Anderson Silva, você está vendo a história sendo feita, porque já os americanos dizem que o Anderson Silva lutando é uma presenciar um balé de violência. E é verdade, porque você nocautear, você derrubar o cara com um jab, assim, parece até que sem força, poucos conseguem isso. Ele alcançou outro patamar, mas é uma coisa a se pensar também, porque ele não é imbatível. Ele já perdeu lutas assim, de certa forma, bobas. Assim, uma contra o Ryu Shonan, que ele perdeu tomando não sei, qual golpe aquele que ele tomou aqui? Ele tomou uma rasteira e encaixou o leg lock, o Ryu Shonan nele, e acabou a luta praticamente na hora. O exemplo do lado disso é a Emelianenko Fedor, né? Que todos pensavam que não ia perder e perdeu logo pro Verdun. Um dos brasileiros mais, digamos assim, fracos assim, do cartel brasileiro. Verdun tinha voltado totalmente sem dado a atenção. Fabrício Verdun. Você não conhece, mas tudo bem, decorou. É porque eu moro na Praça Verdun. Nossa, Pedro, cara. Essa é bom ressaltar que é a informação mais importante do programa. Você poderia desligar o seu computador agora, porque depois dessa informação, o que é o UFC? É verdade. Eu moro na Praça Verdun. É isso aí. As pessoas falam que ele é o maior lutador da história. Vocês concordam com essa afirmação? Quem? O Anderson Silva? Isso. Está no caminho certo para ser o maior da história do MMA. É difícil falar porque o Anderson, ele vem pegando pedreiras de um certo tempo pra cá, mas ele tem, no cartel dele, pegou muita galinha morta também. Ao contrário do Fedor, que já pegou pedreiras já pegou Minotauro, Crocop, muitos caras... Esse japonês era um cara de bom nível? É de bom nível, mas não, sinceramente, não foi mal casada essa luta, foi mais porque era o único que uma revanche era o único dos médicos que ele não tinha batido ainda. E o único brasileiro, voltando ao card, o único brasileiro que perdeu foi o Banha, né? Perdeu porque tava acima do peso, né? O Banha perdeu, fica bem claro, um problema muito do cross-training que se faz agora pro MMA,
que é essa coisa do cara, ele trocar bem, mas ele não se sentia à vontade. O Banha estava claro, quem acompanhasse a luta, tivesse uma noção de angulação, o adversário dele pedia para tomar um gancho de direita a qualquer momento. E o Banha é aquele lutador que você vê vários lutadores desse mesmo estilo. Eles trocam bem, mas eles não se sentem à vontade. Eles se arriscam em pé, se dão bem na maioria das vezes, porque é que a luva e o esporte, dentro das regras, faz ser muito contundente qualquer tipo de golpe. Mas você vê que ali ele não teve, ele dava dando jab direto, o cara não caiu, ele olhou e falou, vou fazer o quê? Vou cair eu então. Depois dessa filosofia de MMA de Robert Monte, vamos encerrar o programa. Infelizmente está acabando. Quero agradecer aos nossos convidados que deram. Obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui. Que doaram o seu cachê para a Fundação Bolso do Editor de Esportes e depois também doaram para o Criança Esperança. E quero agradecer os dois por essa oportunidade de fazer um programa no Esporte, 2 blocos assim. E é muito bom estar com vocês de novo. Obrigado. Valeu, foi muito bom realmente. Um abraço pro pessoal da praça. A Praça Verdun, um abraço. Um abraço para a Praça Verdun, Praça Mundo É Praça Verdun, não? Carlos combateu pro gol!